Abra comigo João capítulo 17. Essa mensagem foi uma das mensagens mais difíceis que eu preparei. Até ontem, até 5 horas da tarde, eu não tinha ainda nada para trazer, para contribuir com os irmãos. Porque na verdade nós não somos pregadores profissionais. Nós somos apenas cooperadores no reino, daquilo que Deus quer, daquilo que Deus tem proposto para a nossa vida. Porque a palavra que eu pregar para lá, primeiro ela tem que ser pregada para cá. E não adianta nada eu pregar para lá e ela não ser pregada para cá. E a gente não pode chegar aqui e pregar o nosso conhecimento, pregar aquilo que nós achamos, pregar aquilo que nós queremos, né? Porque muitas vezes a gente quer pregar algumas coisas, mas na verdade a gente precisa ser muito e muito guiado pelo Espírito Santo, porque a obra, ela não é feita por nós, a obra é feita pelo Espírito Santo. E a gente tem que estar nessa dependência total do Espírito Santo. E essa semana foi uma semana de muitos embates, muitas coisas, de muitas guerras. Kátia até perguntou, daí o que está acontecendo com você? Eu falei, não sei. Mas eu não estou conseguindo entender até agora aquilo que Deus quer. Está muito confuso, está muita luta, porque a nossa mente ela é o local da batalha, né? A batalha, porque a gente está sempre envolvido em muitas coisas, muito processo. Jesus, quando ele faz essa oração aqui em João capítulo 17, Jesus ele está fazendo essa oração, e por muito tempo eu confesso a vocês que como pregador, eu tenho 2 cursos de teologia, mas por muitas vezes eu olhava este texto e entendia esse texto de uma outra maneira, só como oração intercessória. Mas de um tempo para cá Deus tem trago uma revelação muito forte para mim nesse texto. Esse texto tem sido algo assim muito forte, porque Jesus aqui ele está fazendo uma oração, primeiro agradecendo a Deus, porque ele tinha cumprido uma missão de fazer com que os discípulos entendessem o verdadeiro papel deles, a verdadeira função deles. Não era Jesus, ele não estava trazendo uma religião nova. Jesus não estava trazendo mais um dogma. Mas Jesus ele estava trazendo uma mudança de mentalidade, uma transformação na identidade daquelas pessoas. E é isso que Deus quer conosco. E é isso que o Senhor quer conosco. E quando Jesus faz essa oração, ele faz essa oração agradecendo a Deus, porque ele tinha conseguido fazer isto na vida daqueles 12. E não foi 12 por um acaso, não foi aquele grupo por acaso. Isso tem um significado muito forte no mundo espiritual, naquilo que tem como necessidade de um resultado. Ainda que a gente vê que depois desse texto, a gente ainda vê alguns dos discípulos falhando, né? Nós vamos ver Judas traindo Jesus, né? Mas já era algo profético. O próprio Senhor Jesus disse, eu não perdi nenhum, a não ser aquele que já era profetizado que seria perdido. Ainda que a gente vê Pedro negar Jesus por 3 vezes, e ainda que a gente vê Tomé ainda após a ressurreição, ainda em dúvida, né, pedindo ao Senhor que permitisse que colocasse os dedos ali naquelas feridas. Mas um processo havia acontecido na vida daqueles homens. E aquele processo, aqueles homens entenderam o propósito de Deus. Aquilo fez com que eles impactassem o mundo inteiro. O mundo inteiro.
E isso é o grande desejo de Deus, é que a gente entenda isso. E essa transformação de mentalidade, de identidade, talvez seja o grande desafio nosso. Porque Jesus aqui em João 17, nós vamos ler só 2 versículos essa noite. Aqui no versículo 15 e 16, ele diz o seguinte: não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Olha a oração de Jesus. Jesus está dizendo: Pai, eu não estou pedindo que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do maligno. O maligno aqui não é uma pessoa, uma entidade, um demônio, um principado. Mas essa palavra maligno no original significa um sistema que é formado, um sistema, uma estrutura. E essa estrutura ela é formada para roubar de nós, para tirar de nós o conhecimento de Deus. É por isso que nós estamos, os pastores, a liderança da igreja, nós estamos há mais de 2 meses, sei lá, mais de 3 meses, orando em cima desta oração, deste texto de 2 Coríntios, capítulo 10, que nós falamos aqui, para que isso seja quebrado e a gente volte a ter o conhecimento verdadeiro de Deus. Porque a igreja, durante a caminhada, ela perdeu, a sua identidade, ela perdeu o fundamento do seu papel, do seu propósito. O que a igreja fez no princípio, em 50 anos, ou um pouco mais, ela perdeu tudo isso, isso foi roubado dela, por permissão dela, da igreja, Um dia levanta um rei, que me fugiu o nome dele aqui agora, quem é mais teólogo do que eu lembra, e ele faz simplesmente uma lei: olha, a partir de hoje todo mundo é obrigado a seguir o cristianismo. Só que isso trouxe uma grande confusão, porque na verdade as pessoas foram obrigadas a vir para a igreja, mas elas não entendiam o papel, elas não entendiam a função, elas não entendiam o processo, elas não entendiam o propósito de Deus. E na verdade estar na igreja e não entender o processo, não entender o propósito, é estar em vão, é ser um religioso. Então estar na igreja, vir ao culto, é muito mais do que frequentar um local. Porque frequentar um local, a gente frequenta um shopping, a gente frequenta um cinema, a gente frequenta um teatro, a gente frequenta uma pizzaria. Não tem nada de errado nisso, desde que você vai lá para ver um bom filme, lógico, e uma boa peça de teatro, e vai comer uma boa pizza, não vai fazer outras coisas lá. Mas em suma vocês estão entendendo, amém ou não? Então não é frequentar uma igreja, é você vir desempenhar um papel, é você vir compreender. Porque Jesus, ele está dizendo: olha, eu estou orando, eu estou pedindo ao Senhor que não os tire do mundo, mas que os ajude a ser livre de um sistema maligno. E Jesus continua: eles não são do mundo, como eu também não sou. Então nós não somos do mundo. Pastor, mas como assim? Nós estamos no mundo, sim. Pedro diz que nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. E se nós estamos de passagem, nós precisamos entender o seguinte: eu estou de passagem, eu não tenho que pertencer a isto, eu não tenho que estar ligado a isso. O meu ser, o meu comportamento é diferente. E isso é algo que precisa ser mudado em nós, ser mudado na minha vida e ser mudado na sua vida. E
esse talvez seja o maior desafio nosso. Nós entendemos isso, que por muitos anos nós fomos culturalmente ensinados, e talvez até por mim, você que frequenta muito tempo a igreja, talvez até por mim, a frequentar uma igreja, a ser obrigado a vir num culto. Eu não me escondo, talvez até eu errei nesse processo, mas nós precisamos voltar a entender o processo, o propósito de Deus para a nossa vida. Porque mentes velhas não recebem padrões novos. Não recebem. E tem um texto, se você está em João, você volta um pouquinho, no capítulo 3, Jesus ele fala sobre isto. João capítulo 3, eu não sei se a sua Bíblia tem um subtítulo, algumas têm, outras não, né? Isso não desqualifica e nem qualifica a sua Bíblia, tá? Eu só estou falando aqui por uma questão de expressão. Mas na minha Bíblia tem um título antes do capítulo 3 que diz que Jesus instrui Nicodemos. Estão junto comigo aí, capítulo 3? E aí diz o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre. Olha, primeiro, para um fariseu chamar Jesus de mestre, esse cara queria uma mudança na sua vida, porque os fariseus não suportavam Jesus de maneira nenhuma. Só que esse homem, ele começa a entender algo, e ele fala: peraí, eu tenho que procurar entender isso. E ele vai de noite procurar Jesus. E ele chega até Jesus e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Jesus começa a trabalhar na vida daquele homem. Jesus começa a dizer para ele: olha, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aquele homem, ele continua indagando, ele continua querendo saber mais. Ele vai então e perguntou Nicodemos: como pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu-lhe: a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus agora ele já aprofunda um pouco mais. Primeiro Jesus disse que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Agora Jesus disse: ninguém pode entrar. Jesus já aprofundou, porque talvez pode até ver, mas talvez não entre. E essa é a grande questão que nós precisamos parar e pensar. Porque talvez nós vemos o reino, nós sabemos do reino, e correr o risco de nós não entrarmos no reino. Isso é algo que nós precisamos parar e pensar. E aí Jesus responde para ele: tem que nascer da água e do Espírito. E aí Espírito você vai ver que está com letra maiúscula. Amém ou não? Estão me acompanhando? Estamos juntos? A água é símbolo da palavra. O Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo. Nós temos que nascer mediante ao poder da palavra, de transformação da palavra na nossa vida, e mediante a obra do Espírito Santo na nossa vida.
É isso que é o novo nascimento. É você entender a palavra, receber a palavra causar um impacto na tua vida, uma transformação de mentalidade na tua vida, trazer para você uma identidade espiritual na tua vida. Porque Jesus disse: o que nasce da carne é carne. Diga comigo: o que nasce da carne é carne. E aí a Bíblia vai dizer que carne e sangue não é do reino de Deus. Então, se nós nascemos na carne, nós somos carne. E aí Jesus continua: mas o que nasce do Espírito, e aí Espírito está com letra maiúscula, sim ou não? Espírito está com letra maiúscula, sim ou não? Amém? O que nasce do Espírito é Espírito, aí já está com letra minúscula. Amém ou não? Porque aí está falando do teu espírito, do meu espírito. E aí fala que nós, quando nascemos do Espírito Santo, tornamos-nos espirituais. Aquele espírito que estava morto dentro de nós por causa do pecado, ele renasce, porque o Espírito é o que faz contato com Deus. E se nós não temos uma vida espiritual, nós não temos contato com Deus, nós não temos uma vida com Deus. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Aí está com letra maiúscula. Aí Nicodemos continua perguntando, porque aquele homem, ele quer entender. Aí ele pergunta pela terceira vez: como pode ser isto? E aí Jesus responde ele: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhe falar de coisas espirituais? Então, meu amado, nós precisamos de mudar a nossa mentalidade, criar em nós uma identidade, para que a gente venha entender as coisas do Espírito, entender as coisas espirituais. Hoje nós vivemos com muitos conflitos no nosso mundo, muitas informações, muitas dúvidas, muitas coisas acontecendo. A todo tempo nós somos bombardeados por muitas e muitas informações. Há poucos dias nós estávamos aí com com esse desequilíbrio por causa da greve. Agora já estamos na Copa do Mundo. Daqui a pouco tem política, daqui a pouco tem eleições. A gente ouve uma informação aqui que uma tribo enterra uma criança viva em nome do Deus deles. A gente recebe diversas informações todos os dias, todas as horas. Acredito nisso, acredito naquilo. Alguém de repente cai, um escândalo aqui, outro escândalo ali. Toda hora nós somos bombardeados por esse monte de informação, e a mente fica igual eu estava essa semana, né? Não sabia para que lado que eu ia. E se a gente, olha aqui para mim, entenda isso, se nós não pararmos e fazermos uma mudança radical, uma nova forma de agir, nós corremos o risco de ver o reino de Deus e não entrar nele. Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso nessa noite, porque isso é algo muito sério, muito sério.
Paulo diz que nós não podemos seguir o curso deste mundo. E toda hora nós somos bombardeados. Mas nós precisamos parar e fazer uma análise do processo da nossa vida. Como que eu tenho agido? Como que eu tenho me comportado? O que eu tenho feito? Porque existe um sistema maligno. Existe um sistema que foi formado, uma estrutura que foi formada, maligna, que vem para roubar, para tirar de nós a essência de Deus, a presença de Deus. Se nós não pararmos e pensarmos, nós vamos tornar religiosos, mecânicos. O processo da nossa vida espiritual é mecânica. Se nós não pararmos e analisar, de repente a nossa oração, nós nem sabemos o que estamos orando. De repente você senta, faz aquela oração: Senhor, obrigado por essa comida. Amém. De repente você ajoelha na sua casa e diz: Senhor, obrigado mais um dia. Amém. Às vezes você chega na igreja, se o pessoal disser para você levante a mão, você levanta. Se falar você pula, você pula. Se você acaba ficando, e nós acabamos ficando automaticamente. Mas nós precisamos parar e começar a compreender o que é isso. E esse sistema é tão terrível. A Bíblia o chama, de doutrina de Jezabel. É um sistema maligno que começou lá atrás, e ele vai aparecer lá em Apocalipse desafiando Jesus, querendo matar Jesus. Apocalipse 2:20, agora eu guardei porque de manhã a irmã me ajudou, O Senhor escreve para a igreja de Tiatira dizendo: olha, eu tenho algo contra vocês, que vocês aceitaram a ação desse espírito, e vocês concordaram com ele. Qual que é a ação desse espírito? Qual que é a ação desse principado? Qual que é a ação desse sistema maligno? É criar fortalezas, é colocar argumento dentro de nós para que a gente não sirva ao Senhor, para que a gente não busque ao Senhor, para que a gente não leia a Bíblia, para que a gente não ore. Porque, irmão, olha aqui para mim e seja franco: se nós não tomarmos cuidado, nós achamos desculpa e justificativa para tudo no processo da nossa vida. Se nós não tomarmos cuidado, nós achamos justificativa para não vir no culto, nós achamos justificativa para não orar, achamos justificativa para não ler a Bíblia, achamos justificativa para tudo. Isso é argumento, isso é sofisma. E nós precisamos ir parar, porque nós vivemos cercado de vidas, de padrões, de conceitos, de sentimentos e expectativas de coisas que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Então todos os dias nós somos cercado, rodeado por padrões, por conceitos, por sentimentos, por expectativas que não tem nada a ver com a vontade de Deus. E a gente tem que tomar cuidado com isso. E Deus falou algo muito forte comigo ontem, que eu anotei, fiz questão de frisar aqui, que diz que ninguém conseguirá manter uma nova atitude sem se assumir como uma nova criatura. É necessário passar pela reconstrução da identidade e da mentalidade. Eu fiz questão de grifar isso aqui. Eu vou repetir.
Você precisa de colocar isso na tua mente e no teu coração. Ninguém conseguirá manter uma nova atitude sem se assumir como uma nova criatura. É necessário passar pela reconstrução da identidade e da mentalidade. É o que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você é mestre. Você se intitula como mestre e você não sabe do processo. É necessário você nascer de novo. Você precisa aprender a palavra de Deus. Você precisa ter ela na tua mente, no teu coração. Você precisa nascer por essa palavra. E se nós não entendermos este processo, nós não vamos conseguir manter uma nova atitude no processo da nossa vida. Jeremias capítulo 1, abra comigo agora. Olha o que Deus diz. Mas eu disse: ah, soberano, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Versículo 7. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo que eu lhe ordenar. Versículo 8. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Versículo 9. O Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca. Para aí, olha aqui para mim. Entenda a primeira coisa aqui: Deus não chama ninguém perfeito. Posso ouvir um glória a Deus ou não? Isso dá esperança para nós, sim ou não? Porque eu não sei quanto a você, mas eu entendo que Deus me chamou não era porque eu era perfeito. Se nós vemos no decorrer da história da palavra de Deus, Deus nunca chama alguém perfeito. Mas Deus, Ele tem poder para tocar nas nossas imperfeições e mudá-las. Posso ouvir um glória a Deus ou não? Talvez você, durante a mensagem, você falou: puxa vida, eu não tenho essa estrutura, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Mas eu quero dizer para você o seguinte: se você permitir, Deus toca hoje em você. Deus está estendendo as mãos para tocar na tua vida nessa noite. Eu disse que Deus tinha ainda milagres para fazer, e Deus ainda tem milagres para fazer aqui nessa noite. Se você permitir, Deus vai estender as mãos, como fez com Jeremias. Ele vai tocar naquilo que você entende que seja algo deficiente na sua vida. Porque na verdade cada um tem a sua deficiência. Eu tenho a minha, você tem a sua, e todos nós. Desculpa, não estou julgando ninguém. Amém ou não? Mas cada um de nós temos as nossas necessidades. O importante é você ser como Jeremias e dizer: Senhor, eu não sei falar. Deus falou: ok, esse é o seu problema? É. Eu toco nele e resolvo ele. Talvez até agora estava um conflito, um pouco a tua mente confundida, algumas questões. Mas Deus vai tocar, e Deus tem poder para tocar na tua vida e mudar isso. Mudar a tua história, mudar a tua perspectiva, mudar a tua visão. Amém? Então há esperança para nós. Posso ouvir um glória a Deus? Porque Deus tem poder para estender as mãos e tocar naquilo que for necessário tocar nas nossas vidas. E aí Deus toca na vida de Jeremias. E Deus diz para Jeremias: agora, Jeremias, vamos continuar lendo. Vou ler o versículo 9 de novo. O Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse: agora põe em suas bocas as minhas palavras. Veja, hoje dou a você autoridade. Diga: autoridade. Deus, Ele nos reveste de autoridade. Deus, Ele toca na nossa vida e Deus nos dá autoridade. Deus nos dá autoridade. Então, princípios e valores que precisam ser mudados na tua vida, Deus vai te dar autoridade para isso. Deus vai te encher de autoridade para isso. Quem crê na palavra de Deus, levante a tua mão e diga: eu creio e eu recebo autoridade para a minha vida.
E aqui Deus vai usar 4 verbos para destruir um princípio, um processo. E Deus vai usar 2 verbos para formar um propósito. Olha o que Deus diz: veja, hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos. Sobre nações e reinos. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas a nossa luta é contra os principados, potestades, contra o reino das trevas. Deus está dizendo que Ele está te dando, Ele está nos dando autoridade para lutar contra o reino das trevas. Aleluias! Deus está nos revestindo de autoridade para lutar contra isto, contra esse sistema maligno, contra isso que está sendo formado para roubar de nós, para tirar de nós a essência de Deus. Hoje nós tivemos um trabalho separado para os adolescentes ali no templo. Tivemos um trabalho hoje especial para os adolescentes. Para quê? Para formar uma estrutura na mente deles, porque toda hora eles são bombardeados com um monte de coisas. E eu disse aqui para os pais, e olha aqui para mim, você que é pai: aprenda a colocar a mão sobre a vida do teu filho e orar por ele. Coloca as mãos na cabeça do teu filho e ore por ele, como autoridade. Viu, Rafaela? Essa criança que está começando a ser gerada dentro de você, já coloca as mãos sobre ela, já começa a exercer autoridade. Amém, pais? Porque os nossos filhos são bombardeados a todo tempo, a todo momento. E o trabalho com os adolescentes vai continuar. Para quê? Para que a mente seja protegida. Porque o Senhor, Ele nos dá autoridade. Para quê? Vamos ler na Bíblia. Diga assim comigo: arrancar. Diga: arrancar, despedaçar, arruinar e destruir. Deus usa 4 verbos. 4 verbos. 4 ordens que Deus diz: olha, arranca, destrói, quebra tudo, despedaça tudo, destrói toda essa fortaleza, destrói todo esse sistema, arranca tudo isto. Eu estou te dando autoridade para isto. Não aceite isso na sua vida, arranca isto. Isso é um processo. E agora Deus vai falar do propósito: para edificar e plantar. Olha aqui para mim, amados. Não tem como edificar algo sobre ruínas, sem base, ou sobre algo inconstante. Não tem como nós construirmos algo sobre ruínas. Não tem como nós construirmos algo sobre algo inconstante. Deus, Ele não vai edificar nada na sua vida, não vai plantar nada na sua vida, se você não tem uma vida sólida espiritualmente. Se você vive inconstante, não tem como Deus edificar, não tem como Deus plantar algo na tua vida. Não é que Ele não queira, não é que Ele não tenha. Pelo contrário, Ele tem todo o poder. Ele é o Deus de tudo e todas as coisas, mas Deus não tem como edificar sobre ruínas. Deus não tem como edificar sobre qualquer base. Precisa ter uma base. A palavra do Senhor diz que a base era a doutrina que os apóstolos ensinavam. Jesus Cristo, o Senhor. Essa é a base. Não existe outra, não existe outro fundamento, não existe outra estrutura para ser edificada. Você precisa ser consolidado e entender isto, ter uma mente voltada nisso, que Jesus é o Senhor da tua vida, para que Deus possa edificar algo sobre você, plantar algo dentro do processo da sua vida. Não tem como plantar algo antes de uma preparação, de uma limpeza, antes de aprofundar na terra. Não tem como
chegar num lote, vou usar aqui como exemplo um lote, aonde está cheio de mato, e plantar alguma coisa. Tem, irmão João, você que anda plantando aí nesses lotes, tudo aí do Caiverno, você está comprando esses lotes tudo aí? Primeira coisa, vou usar o exemplo do senhor. Irmão João, outro dia estava mostrando uma foto do celular aqui, pastor. Peguei o lote, mandei o trator passar nele, nivelei, foi ou não foi? Nivelei o lote todo. Meu amado, não tem como plantar algo se primeiro não for limpo, não for aplainado, não for mexido na terra. Essa velha estrutura, este velho pensamento religioso precisa ser removido, precisa ser tirado, arrancado, destruído, para que haja uma produção. Jesus, ele lança o grande fundamento. Ele diz: se o grão cair na terra e não morrer, ele não vai nascer para produzir aquilo que precisa ser produzido. Jesus estava falando dele, mas exemplo para nós. Nós temos que nascer de novo. Tem que haver um processo de uma morte de um velho homem, de um velho sistema, porque Deus tem um fundamento novo para nós, um processo novo na nossa vida. E Jesus veio para trazer essa estrutura. E Jesus veio dizer para nós: outrora vocês eram escravos, levado numa circunstância, por qualquer vento de doutrina, por qualquer momento, mas agora vocês são filhos. E quando se fala de filho, irmãos, se fala, primeira coisa, de ser herdeiro, herdeiro de uma promessa de Deus. Você como filho, você tem direito a herdades, as promessas de Deus. Como filho, você precisa buscar aquilo que a palavra de Deus diz acerca da sua vida, da nossa vida, em Mateus 5,48. Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai. Isso fala de um posicionamento. Eu disse aqui que Jesus orou, agradecendo a Deus, mesmo sabendo que Pedro iria errar, mesmo sabendo que Tomé iria no momento duvidar, mas eles entenderam a posição, eles entenderam o chamado. Deus, ele sabe que nós não somos perfeitos, mas nós precisamos nos posicionar todos os dias, e nós precisamos todos os dias crescer, para que um dia nós venhamos chegar à estrutura do varão perfeito que é Jesus. Isso é um processo, e eu preciso buscar isso todos os dias na minha vida. E como filho, eu preciso ter isso no processo da minha vida. E se eu tenho Deus como Pai, isso me induz a intimidade com Ele. Eu tenho que querer ter intimidade com Ele. Como filho, nós queremos ter intimidade com os nossos pais. Olha aqui para mim. E é importante você entender isso. Talvez durante o processo natural nosso com os nossos pais, nós podemos ser decepcionados. E eu digo isso sempre para os meus filhos. Vocês precisam entender que eu sou um pai, e talvez eu possa falhar com vocês. Talvez o nosso pai natural, carnal, ele pode falhar conosco. Mas amados, existe um pai. Vou repetir, existe um pai que ele não falha conosco. Vou repetir. Existe um pai. Nós podemos ser decepcionados por N coisas no processo da nossa vida. Talvez você como eu fiquei 10 anos sem conversar com meu pai. Talvez você pelo processo você pode, mas
existe um Pai que Ele não falha conosco em momento nenhum. Você pode desenvolver uma intimidade com Ele, porque Ele não vai falhar com você. Jesus disse: se você pedir Ele pão, Ele vai te dar pão. Você pode desenvolver com Ele uma intimidade. E se nós somos filhos, nós precisamos de buscar essa intimidade com o Senhor. Jesus, em toda a sua caminhada com os discípulos, Jesus sempre levou os discípulos a agir pela fé. O que vai ativar a fé em você é a palavra de Deus, é a sua vida de intimidade com o Senhor. E Jesus, em todo o tempo com os discípulos, Ele levava os discípulos a entender isto. Quando Ele ora em João capítulo 17, já havia passado um processo de 3 anos. E por 3 anos Jesus leva os discípulos a entender isso. Mateus capítulo 6, os discípulos estão preocupados com as coisas do mundo. Eles estão questionando Jesus acerca de algumas questões do mundo. Jesus vira para eles: olha aqui para mim, e diz para ele: homens de pequena fé, olhe para os pássaros, eles não trabalham, mas Deus sustenta eles. Olhe para os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Mateus capítulo 8, os discípulos estão no barco, e de repente vem uma grande tempestade, um vento forte, ondas. Jesus está dormindo. Os discípulos correm lá, acordam Jesus, diz: Jesus, nós estamos aqui quase morrendo, o Senhor não se incomoda com isso? Jesus levanta, e Jesus vira para aqueles homens e disse: homens de pequena fé. É assim que vocês têm que agir. Acalma-te, mar, cessa-te, tempestade. Jesus em todo o tempo levando eles a ativar a fé, a acreditar nas promessas de Deus, naquilo que Deus queria para a vida deles. Mateus capítulo 14, Jesus manda os discípulos atravessar o mar. Ele sobe para o monte orar. E hora que dá a hora nona, Jesus está andando sobre as águas. Os discípulos assustam, ficam com medo. É um fantasma. Jesus disse: não sou eu. Pedro então vira para Jesus e disse: se é o Senhor, manda ir ter contigo. Jesus disse: venha, Pedro. Pedro começa a andar sobre as águas, mas de repente olha para as ondas e começa a afundar. Jesus pega ele pela mão e diz para ele: homens de pequena fé. Em todo o tempo Jesus ativando a fé deles. Mateus capítulo 16, versículo 8. Tem uma grande multidão no deserto. Jesus vira para os discípulos e disse: dê comida para todos eles. Os discípulos levantam: mas Senhor, como que nós vamos dar comida para esse monte de gente, Senhor? Como que nós vamos alimentar tudo isso? Como que nós vamos alimentar essa grande multidão? Jesus vira para eles: homens de pequena fé. Porque Filipe levanta e diz: Senhor, nem se nós tivéssemos todo o dinheiro, tivesse padaria para comprar tudo, não conseguiríamos. Nós temos aqui uma criança que tem apenas 5 pães e 2 peixinhos. Jesus fala: homens de pequena fé, é isso que eu preciso. Jesus pega aquele cesto, e aqui eu descobri que ali Jesus inaugura a festa de crente. Porque festa de crente é assim, mano. Termina a festa, não sei onde que aparece tanta vasilha para levar comida para casa. Porque não tinha nada, só tinha uma cesta com 5 pães e 2 peixes. Jesus levanta aquilo
dá graças ao Senhor e disse: agora distribui. Tinha mais de 5.000 pessoas ali reunidas, todo mundo come à vontade, e no final sobra 12 cestas cheias de pães. Isso é festa de crente, irmão. Só tinha uma cesta, pareceu 12. Mas Jesus disse: homens de pequena fé. Meu amado, Deus, Ele vai te dar todos os sinais, todas as formas. E eu paro aqui porque aqui realmente acabou a mensagem. Não tem nada para a semana que vem. Não sei também se eu vou pregar. Mas, em suma, Deus, Ele vai sempre nos dar visão, sinais. Mas Deus nunca vai permitir que a gente não use a nossa fé. Uma mudança de mentalidade, uma transformação de uma identidade, ela é feita através de um ato de fé. Você precisa crer naquilo que a palavra diz sobre você. Você precisa parar, desligar um pouco dos conflitos do dia a dia, entrar no seu quarto ou no banheiro, aonde você tiver condições de você entrar, e fazer uma análise sobre a sua vida, e entender aquilo que precisa ser mudado. E naquilo que precisa ser mudado, se você dizer para o Senhor, Deus, Ele vai estender a mão e Deus vai tocar naquilo que é deficiência nossa. Você precisa acreditar, porque a Bíblia, ela diz quem nós somos. As nossas atitudes, os nossos procedimentos, examinados pela palavra de Deus, diz quem nós somos. E Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. É necessário mudar a tua atitude, o teu procedimento. Porque você se diz mestre, mas na verdade você não age como mestre. Na verdade você se diz conhecedor, mas as suas atitudes não condizem com isso. E você precisa nascer de novo. Eu quero que você fique sobre teus pés neste momento. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos.